Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais um motivo, de alegria estarmos aqui para compartilharmos e aprendermos junto da poderosa palavra de Deus através da aula da segunda lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa segunda lição do nosso primeiro trimestre, na qual nós temos por título o Deus Pai. Então nós vamos aprender hoje, sobre o Deus Pai. Quem é o Deus Pai? Então eu quero convidar você a ficar ligado conosco, diante dessa oportunidade que nós temos. E aqui diante da palavra de Deus, ou diante do texto, diante da narrativa que nos é apresentada, eu quero convidar você a que possa, você que tem o seu caderno, a sua lição, você que tem a sua Bíblia, que possa acompanhar conosco o nosso versículo áureo aqui que nos apresenta, lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 27, na parte C do versículo, vai nos dizer assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso quer dizer o que para nós? Que ninguém conhece o Pai se não for através do Filho. Então, para que nós venhamos conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Pai que é manifesto na palavra, nós temos que nos achegar através do Filho. E quem é o Filho? O Filho é o Senhor Jesus. E o Filho é aquele prometido, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, diante da palavra, nós lemos aqui o texto áureo, o versículo áureo, E nós temos também a verdade prática. E a nossa verdade prática desta segunda lição, ela vai nos dizer assim, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai, por meio da revelação de Cristo, da ação do Espírito Santo. Então aqui nós vemos também que o Espírito Santo é aquele que nos incentiva, é aquele que nos condiciona, é aquele que nos motiva, que nos impulsiona para conhecermos mais a respeito do Deus Pai, do Filho e do seu próprio Espírito, do Espírito Santo. Então, para que nós venhamos entender a palavra de Deus, nós só temos um desejo, nós só temos uma vontade de conhecê-la através da motivação direta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é e jamais vai deixar de ser uma pessoa. Então eu quero que você continue aqui conosco, fique ligadinho. Então nós temos a leitura bíblica da nossa lição. Eu não vou ler para que nós possamos ganhar tempo, mas eu quero que você possa marcar aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, do verso 25 ao 27, e no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 6 até o 11. Então, já vamos partindo aqui para a nossa introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição vai nos dizer o quê? Que estudaremos nessa lição a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, aquele de quem procede o Filho e o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, nenhum é maior do que o outro. Todos eles, na sua manifestação e na sua qualidade divina, todos três são iguais, todos três têm a mesma capacitação diferente do seu tempo. Por quê? Porque nós temos aqui o entendimento que nesta lição hoje nós vamos estar aprendendo quem é o Pai, o caráter do Pai, o caráter de Deus como Pai. Então, aqui, o nosso primeiro tópico, O nosso primeiro tópico da nossa lição vai nos ensinar o quê? A identidade de Deus Pai, E o nosso segundo tópico vai nos tratar o quê? Vai nos tratar o Pai revelado em quem? Em Cristo. Como eu falei no início, só vamos conhecer o Pai através do Filho. E quem é o Filho? O Senhor Jesus. E no nosso terceiro tópico, Nós vamos tratar a pessoa de Deus Pai. A pessoa de Deus Pai. Então, eu quero que você não perca tempo e preste atenção. O nosso primeiro parágrafo do primeiro tópico vai nos dizer assim, o Pai é o único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiramente existente. O Pai é o único Deus verdadeiro. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos, qualidades e pelos seus atos. O Novo Testamento também representa o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes
como título de Deus Pai. Então, nós podemos entender que de Gênesis, Apocalipse, do Velho Testamento ao Novo Testamento, todos eles manifestam a pessoa de Deus como Pai. Todos, tanto o Novo Testamento como o Velho Testamento, apresenta Deus como um pai abençoador, um pai provedor, um pai que guarda, um pai que zela e que vela para que a sua palavra se cumpra na minha e na tua vida. Diante da palavra de Deus, nós entendemos que Deus é Pai e é absoluto, tá? Então, aqui diante desse primeiro tópico, né, no primeiro parágrafo, vamos aqui entender o nosso segundo parágrafo. O segundo parágrafo vai nos dizer assim, do primeiro tópico: o Pai é a fonte da divindade. O Pai é a fonte da divindade. A nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio, nunca teve começo nem princípio, e nunca terá fim, pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O que significa? Significa que eles são eternos, né? Não tem começo nem fim. Aí você pode me perguntar, mas como isso pode acontecer? Olha, a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, né, no Filho que é Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, nós não podemos explicar, no momento não temos como explicar. Então, por que nós não temos como explicar? Não temos como explicar porque são pessoas sobrenaturais, é uma divindade, e tudo isso será explicado no dia do Senhor, na eternidade, na qual Ele se manifestará para todos nós. Então eu aconselho você a continuar servindo ao Senhor para que você possa verdadeiramente conhecer a totalidade de Deus na terra e também a revelação na eternidade. Então, para que você entenda, o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem, a fonte eterna, a divindade de quem o Filho, gerado, e de quem o Espírito Santo procede. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Todos três são distintos na sua manifestação e todos três são um. Então, isso não é uma questão lógica, é uma questão de fé, é uma questão de poder divino sobre as nossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda que o nosso terceiro parágrafo do primeiro tópico vai nos dizer também: o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, a paternidade e o papel e a primeira pessoa da Trindade, assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do seu Santo Espírito. Isso quer dizer o quê? O Pai proclamou as palavras criadoras, né? O Filho as executou. E o Pai planejou a redenção e o Filho as realizou. Então eu quero que você entenda que o Pai não é maior que o Filho e não é maior que o Espírito. E assim, nem o Filho é maior que o Espírito, nem maior que o Pai. Todos três têm a mesma qualidade, o mesmo poder, a mesma manifestação, a mesma divindade. E eu quero que você entenda, diante da palavra de Deus, e que você preste atenção nesse primeiro videozinho, para que possa trazer um pouco mais de conhecimento. Diante disso, nós temos uma afirmação bíblica que Deus é Pai, que Ele tem filhos, que sua família está tanto no céu como sobre a terra. Você já deve ter ouvido a frase Deus é Pai. De acordo com o texto, ela pode ser verdadeira. Não significa que automaticamente todos sejam filhos de Deus. No entanto, a pergunta é: todos necessariamente são filhos de Deus? E a resposta que a própria palavra de Deus dá para isso é não. Nem todos são filhos de Deus, embora todos possam vir a ser, possam se tornar filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 11 e 12, a Bíblia, falando de Jesus, diz: veio para o que era seu, mas os seus, falando do seu povo, não o receberam. No entanto, no verso 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos.
Isso significa que nem todos são filhos de Deus. Eles podem ser feitos, eles podem tornar-se filhos de Deus. Agora, ser feito filho de Deus ou não tem a ver com o fato de receber ou não a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando Deus enviou Jesus, Jesus era o Filho único. Isso significa que não havia outros filhos. Mas através de Jesus, aquele que entra como Filho único, nós podemos nos tornar filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio a fim de se tornar o primogênito de muitos irmãos, o primeiro de muitos outros filhos. A boa notícia é que sim, em Cristo Jesus, crendo na obra de Jesus na cruz, invocando o seu nome, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Mas precisamos entender o que é de fato tornar-se filho de Deus. Não é apenas o privilégio de sermos agregados a uma família. A coisa é muito maior e mais profunda do que isso. A primeira verdade que nós temos que destacar quando reconhecemos Deus como Pai e nós como seus filhos é que o filho reproduz a natureza do pai. O pai transmite o seu DNA ao filho. E isso é o que nós precisamos entender em Deus. A experiência do novo nascimento, da qual Jesus diz, importa-vos nascer de novo. Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. É porque a única coisa que nos coloca dentro do reino, no relacionamento com o Pai, é a experiência do novo nascimento. É a regeneração. A palavra de Deus diz, na Epístola de Pedro, que nós fomos regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada e é acolhida no nosso coração, ela tem o poder de entrar e gerar de novo a cada um de nós, transmitir a natureza de Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 4, a Bíblia diz que nós temos nos tornado participantes da natureza divina. É por isso que nós lemos lá em Efésios 5:1, que nós temos que nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia está falando sobre perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia está dizendo que é essa natureza, esse comportamento de Deus que nós como filhos devemos reproduzir. O Senhor Jesus falou a respeito de pagar o mal com o bem e ele diz, assim vocês serão filhos do vosso Pai Celeste. Em outras palavras, ele está dizendo, quando você reproduz a natureza, as características do seu pai, isso é o que comprova a sua filiação. Manifestar a natureza do pai é o primeiro item que nós podemos destacar a respeito de um filho. E eu quero lhe perguntar, se você já se considera filho de Deus, você tem reproduzido, você tem manifestado a natureza amorosa, perdoadora, misericordiosa de Deus nessa terra? Você tem se separado do pecado para andar em santidade? Você tem reproduzido esse código genético de Deus? Porque isso é a primeira verdade a respeito de um filho. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois assim como ele é, nós o veremos. A Bíblia está dizendo, agora somos filhos. Depois parece que haverá algum upgrade, uma atualização. Algo mais nos aguarda. Mas nós já podemos viver o direito de filhos desde já. Meu desejo é que se você que me assiste ainda não se tornou filho de Deus, que você se posicione em Cristo Jesus. Que você possa confessá-lo como Senhor, que você possa crer de todo o coração naquilo que Ele fez por você na cruz, render a sua vida a Ele, dessa forma, se tornar filho de Deus, para então, de boca cheia, poder dizer junto conosco, Deus é Pai. Amém, queridos? Olha só, uma explicação muito clara, né? Para ser filho de Deus, temos que nos achegar e entrar pelo Pai, que é por Jesus, que é a porta, né? Então, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico, o primeiro parágrafo, vai nos dizer assim, o Pai revelado em Cristo. Por quê? Porque a palavra-chave, eu quero que você entenda que a palavra-chave desse ensino, dessa lição, é Pai. Deus Pai. Então, aqui o primeiro parágrafo vai nos dizer assim, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Significa que o mistério do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Isso significa o quê? Que Deus chama pessoas simples, que Deus chama pessoas não pela sua capacitação, não
pela sua intelectualidade, não pelo seu anel de formatura, não é pelo que eu adquiro, não é pelo que eu consegui, é pelo que eu sou. Então Deus chama pessoas simples. Nós temos essas experiências, nós temos esses exemplos. Quando Jesus Cristo chamou os discípulos, pescadores, homens simples, homens incautos, o texto da Bíblia vai nos dizer que Pedro e João eram homens sem letras, sem instrução. Então eu quero que você entenda que Deus chama a todos. O que vai mudar, o que vai fazer o chamado de Deus ser latente é realmente um coração contrito. É um coração transformador, é um coração desejoso de conhecer mais o autor e consumador da nossa fé. Então, o nosso segundo parágrafo, aqui do segundo tópico, vai nos dizer assim: o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. A intimidade entre o Pai e o Filho são absoluta. Então, eu quero que você entenda. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. E só é possível conhecer a Deus Pai através do Deus Filho, que é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e o homem. O único que nos aproxima, o único que nos dá acesso, o único que nos apresenta ao Pai é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é um bom pastor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo não é um mercenário, não é um tirano, não é um terrorista. Jesus Cristo é um melhor amigo que eu e você podemos encontrar quando nós abrimos o nosso coração e desejamos: Senhor, mostra-me o Pai, mostra a verdade através da Tua palavra. E claro que o Espírito Santo, que não vai fazer objeção, vai abrir o seu entendimento, vai entrar na sua vida e vai começar a mostrar a realidade da sua pessoa, a realidade de quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Preste atenção, aqui o nosso terceiro tópico vai nos dizer assim, o terceiro parágrafo vai nos dizer assim: quem vê o Filho, vê o Pai. Essa declaração ratifica, fortalece, a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então nós vamos entender e nós vamos ver que conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Nós vamos ver isso fortalecendo no nosso segundo videozinho, que vai nos dar um esclarecimento maior. Preste atenção. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Por essa razão que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para então retomar. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por vontade própria. Tenho autoridade para dá-la e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. O que quer dizer essa ordem de Deus? Por favor, responda. Quem é o seu pai? Ele está querendo dizer com o meu Pai. Certamente ele não está falando da maneira de Deus, por meio do profeta Isaías. Mas agora, Adonai, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. O nós é Israel. Somos todos filhos de Deus. Então de que pai ele está falando? Você é Jesus de Nazaré, não é? Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Quando você nos disse? Blasfemador! As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. O que quer dizer com meu pai? Mas vocês não creem, porque não estão entre as minhas ovelhas. Você proferiria tal profanação em meio aos pilares do pórtico de Salomão? Não tem vergonha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ele acabou de dizer que é o Cristo e nós não cremos. Essa blasfêmia é suficiente para a pena capital e nós estamos bem no templo. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu creio ver as boas obras do meu Pai. Por qual delas me apedrejam? Boas obras, filho com a morte de acordo com a lei de Moisés.
Vocês conhecem pouco a lei de Moisés. Alguém chama os guardas do templo! Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas pelas minhas obras devem entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu desejei ansiosamente fazer essa refeição com vocês antes de sofrer. Essa é a nossa última Páscoa juntos nesta terra, antes de celebrá-la de novo, quando tudo for cumprido no novo reino. Senhor, para onde exatamente o senhor vai? Para onde eu vou não podem me seguir agora, mas vão me seguir mais tarde. Como? Mais tarde? Quando? Que seus corações não se perturbem. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E então vou voltar e os levarei para que estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Senhor, não sabemos para onde o senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, nos mostre o Pai. Será o suficiente. Eu estou com vocês há tanto tempo. E você ainda não me conhece, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer, nos mostre o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu fiz tantas obras diante dos seus olhos. E se não podem crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu estou dizendo que não acredito. Só estou tentando entender. O senhor está dizendo que vai nos deixar. E que para onde vai, não podemos ir. Mas como isso? Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem e sim, entenderem tudo o que eu já disse. O tempo vai revelar todas as coisas. Tenho certeza, todos vocês. Eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Pois neste mundo vocês terão tribulações, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Diante. Amém, queridos? Preste atenção. Nós vamos para o nosso terceiro, o nosso terceiro tópico, para que nós venhamos concluir e aprender um pouquinho mais dessa lição. Nosso terceiro tópico vai nos dizer assim: a pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis do Pai. Então eu posso entender juntamente com você, são qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas aos seres humanos. Porém, os principais atributos os homens ainda podem receber, mas existe qualidade que somente o Pai, o Filho e o Espírito têm. Mas pela misericórdia, pela paternidade que nós temos, nós podemos também entender que Deus derrama sobre nós o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Então, diante da pessoa de Deus Pai, ele é a sua autoexistência, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a onipotência e a onisciência, Deus tem todo o poder, Deus está em todos os lugares e Deus tem todo o conhecimento, porque Ele é Deus e é único. Então, diante da palavra de Deus, eu quero que você entenda o segundo parágrafo, que vai nos tratar assim: atributos comunicáveis do Pai. São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, ainda que, de maneira limitada, refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus, que podem ser vistos em grau menor ao ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Então, diante disso tudo, atributos comunicáveis, o que nos aproxima através do Pai, como a ação do próprio Filho, na própria manifestação do Espírito Santo. Quais são os atributos? Santidade, porque Deus é santo; amor, porque Deus é amor; fidelidade, porque Deus é fiel; bondade, porque Deus é rico em bondade. Então nós podemos dizer que tudo isso são qualidades, tudo isso vem do Senhor para as nossas vidas. E o nosso terceiro parágrafo do terceiro tópico vai nos dizer assim: os nomes que revelam ao Pai. Os nomes de Deus não se tratam apenas de uma identificação para
mas que revelam a sua natureza, a sua obra, e reafirma a sua monoteísmo, né? Então nós podemos dizer que Deus, ele se revela como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Ele também se revela como Adonai, né? Que é o Senhor. E ele também se revela como Elohim, né? Elohim, né? Que declara o poder de Deus. E aí também nós podemos dizer, e nós podemos aprender que ele é Jeová Disvaote, o Senhor dos exércitos, Jeová Iré, o Senhor é a nossa prosperidade e provisão, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa proteção, Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, Jeová Roperá, o Senhor que sara, cura e sana, Jeová Chamá, o Senhor que se revela. E também nós temos para entender que Deus é, né, na sua totalidade, Emanuel, o Deus conosco. Ele é El Olam, o Deus eterno, El Roi, o Deus que tudo vê, El Elyon, o Deus altíssimo, El Gibor, o Deus todo-poderoso, porque a ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele adoração, a ele exaltação, porque ele é o único verdadeiramente existente na minha e na tua vida. Eu quero que você entenda, oh glórias, eu quero que você entenda aqui a conclusão da nossa lição, porque Deus é Pai e Ele é único. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina, compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesta lição vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor, criador e planejador da redenção, sustentador da minha e da tua vida. Amém, queridos? Então, neste exato momento, recebemos a palavra como semente, guardada num terreno fértil que é o nosso coração. Eu convido você a fechar os seus olhos e eu quero orar para que realmente possamos guardar essa poderosa e rica palavra e vivermos a transformação do Senhor. Pai, nós te damos graça mais uma vez por essa grande e rica oportunidade que tivemos de aprender um pouquinho mais da tua palavra. Senhor, leva-nos, nos aproxima mais da tua presença, que possamos estreitar a nossa comunhão contigo, que possamos nos encher, meu Pai, através da fé, a fé que realmente te revela, Senhor, porque a fé, Senhor, no Senhor, a fé na tua presença, Senhor, porque sem fé é impossível que nós possamos te agradar. Então nós temos fé no Deus Todo-Poderoso. Pai querido, fica conosco, fica, Senhor, caminha conosco, porque nós nos despedimos neste momento, deste estudo, desta palavra, mas não saímos da tua presença. Assim nós te pedimos e desde já nós a ti agradecemos e cremos em nome de Jesus. Deus te abençoe.